Ei, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar uma história que vai fazer vocês repensarem tudo o que sabem sobre poder e ambição. Imagina só, um menino nasce no meio do nada, nas estepes geladas da Mongólia. O vento uiva, os cavalos selvagens correm livres, e esse bebê, sem saber, está destinado a mudar o mundo. Esse é Temujin, o futuro Genghis Khan. Sério, gente, pensa comigo. Como é que alguém que começa a vida sendo abandonado pela própria tribo, passando fome, comendo raízes e fugindo de inimigos, acaba se tornando o cara que domina metade da Ásia? Mas é isso mesmo. Essa é a história real de Genghis Khan, um guerreiro que olhou para o destino e falou: "Não, valeu, vou fazer do meu jeito." E olha, ele mudou o mundo na base da espada e da estratégia. Vamos voltar no tempo, galera. Lá para 1162, mais ou menos. Temujin nasce numa tenda no fim do mundo. O pai dele, Yesugei, era chefe de um clã pequeno. Mas aí, o destino dá uma de vilão. O pai é envenenado por rivais quando Temujin ainda é criança. Sem um homem para liderar, a família é largada para se virar. A mãe do Temujin, coitada, teve que criar os filhos com o que dava. Raízes, insetos, neve derretida, não tinha livro, não tinha conforto. Era só frio, silêncio e a luta para sobreviver. Dá para imaginar? Aos 15 anos, a vida dá mais uma rasteira no Temujin. Ele é capturado e fica preso com uma canga de madeira no pescoço. Mas aí, ele consegue fugir com a ajuda de um guarda. E sabe o que ele aprendeu com isso? Que lealdade vale mais que sangue. Essa lição ficou marcada para sempre. Olha só que loucura. Tem um livro chamado The Secret History of the Mongols, escrito pelos descendentes do Genghis logo depois que ele morreu. Nele, conta que desde cedo o Temujin sacou que alianças vão e vêm. Mas o medo? Ah, o medo fica. Ele passou anos fazendo alianças com clãs menores. E não escolhia pela família não, viu? Ele ia de quem era útil. Foi o primeiro a mandar o sistema de castas tribais para o espaço. Criou a própria hierarquia. Quem era leal e forte subia. Quem duvidava... Bom, já viu, né? Em 1206, finalmente chegou a hora. Temujin virou Genghis Khan, o governante universal. E aí, meus amigos, nasceu o Império Mongol. Mas não foi só isso, não. Nasceu também um jeito totalmente novo de fazer guerra. Tem um cara, o Jack Weatherford, que escreveu um livro chamado Genghis Khan and the Making of the Modern World. Ele explica que o diferencial do Genghis não era só dar porrada, era a organização. Era pensar como um matemático e ter uma obediência que não falhava nunca. Genghis dividiu o exército em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000. Os comandantes? Escolhidos por mérito, imagina só. E a comunicação? Meu Deus, era uma loucura. Tinham um sistema de cavalos de revezamento, o Yam. Era tipo uma internet medieval que cruzava milhares de quilômetros em questão de dias. Nada disso existia antes dele, gente. Nenhum outro império da Idade Média funcionava tão bem assim. Era de outro mundo. Mas o que fazia todo mundo tremer mesmo era o medo. Genghis sabia usar o terror como arma psicológica. Se uma cidade resistia, ele destruía tudo. Não era vingança, não. Era para servir de exemplo. A campanha contra o Império Khwarizmida foi um divisor de águas. Começou porque uns embaixadores mongóis foram executados. A resposta do Genghis? Um exército de 200.000 homens. Não estava para brincadeira, não. Cidades como Samarcanda, Bukhara e Nishapur foram arrasadas. Tem um cronista persa, o Atamalik Juvaini, que disse que mais de 100.000 pessoas foram mortas só em Nishapur. Homem, mulher, criança, ninguém escapou. Dizem que o Genghis mandou uma carta para a mãe do genro que foi assassinado falando: "Hoje, sua alma está vingada com rios de sangue." Mas olha só que doido. Ele oferecia liberdade religiosa para quem se rendesse. Protegia rotas comerciais. Proibia estupro e pilhagem. Botava regra até na violência. Era contraditório? Era. Mas funcionava.
durante a chamada Pax Mongólica. A Rota da Seda bombou. Comerciantes da China iam até o Oriente Médio numa boa. Cada viajante ganhava um selo de metal, a paísa, que garantia proteção. Se alguém mexesse com eles, era pena de morte na certa. O império funcionava que nem uma máquina. E no centro de tudo, estava um homem que acreditava que a desordem tinha que ser esmagada. Mesmo que para isso, civilizações inteiras tivessem que sumir. Genghis destruiu o Império Jin na China. Usou torres móveis de madeira para cercar cidades, uma tecnologia que ele roubou dos próprios chineses. Tem uns relatos da dinastia Yuan que dizem que em Yanjing, que hoje é Pequim, dava para ouvir os gritos por noites e noites. Mas tem uma coisa que pouca gente conta. Genghis também era diplomata. Casava as filhas com governantes de regiões estratégicas. Botava os genros para comandar áreas distantes. Criava laços que prendiam os inimigos. Tem um livro, The Mongol Art of War, do Timothy May, que fala disso. Genghis sacou que alianças forçadas duravam mais que vitórias rápidas. Ele também usava espiões e mapas secretos antes de cada campanha. Em vez de sair lutando à toa, estudava o terreno. Sabia onde estava a água, os grãos, os cavalos. E atacava quando ninguém estava esperando. Enquanto o pessoal do Ocidente estava perdido em cruzadas religiosas, o Oriente estava sendo redesenhado com aço e tática. Mas, gente, isso teve um preço. Dizem que mais de 40 milhões de pessoas morreram durante as campanhas do Genghis. Algumas estimativas falam que foi 10% da população mundial da época. É muita gente. As mortes aconteceram mesmo. Mas os números exatos? A gente não sabe direito. Muitos relatos foram exagerados pelos inimigos, mas os próprios mongóis também usavam esses números para causar medo. Mesmo assim, olha só. Em 20 anos, Genghis criou um império maior que o romano, o persa e o de Alexandre, tudo junto. Mas ele não parava, queria sempre mais. Com mais de 60 anos, o cara ainda estava liderando batalhas. Em 1227, durante uma campanha contra o reino de Xixia, ele caiu do cavalo, se machucou feio e morreu poucos dias depois. O corpo dele foi enterrado em segredo. Até hoje ninguém sabe onde. Dizem que os soldados mataram qualquer um que cruzou o caminho do cortejo fúnebre, para ninguém saber onde ele foi enterrado. Depois disso, os filhos dele dividiram o império. O neto, Kublai Khan, fundou a dinastia Yuan na China. Eles controlaram mais de 100 milhões de pessoas, 24 milhões de quilômetros quadrados, com leis traduzidas em dezenas de idiomas. Mas a marca do Genghis vai além do mapa, gente. Em 2003, saiu um estudo no American Journal of Human Genetics que revelou algo assustador. 1 em cada 200 homens vivos no mundo carrega traços do cromossomo Y de Genghis Khan. Ou seja, ele não só conquistou impérios, ele deixou descendentes. Muitos descendentes. E mesmo assim, o nome dele é quase ignorado em muitos livros de história. Talvez porque a figura dele desafia o conforto. Ele foi herói e vilão, libertador e tirano, organizador e assassino. A pergunta não é se ele foi cruel. A pergunta é, por que funcionou? O Weatherford diz que Genghis fundou uma ordem política baseada em eficiência, não em nobreza. E talvez por isso tenha assustado tanto o Ocidente. Ele provou que reis não nascem, se constroem. Os métodos dele são debatidos até hoje. Tem gente que vê ele como símbolo do autoritarismo brutal. Outros, como exemplo de liderança meritocrática implacável. E aí, o que vocês acham? Genghis Khan foi um monstro imortal ou um gênio que entendeu o mundo melhor do que todo mundo ao redor dele? Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir com atenção. Comenta aqui embaixo. Qual parte dessa história mais surpreendeu você? E na sua opinião, o legado de Genghis Khan deveria ser temido ou estudado com mais respeito? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana, a gente volta no tempo para mostrar que o passado ainda respira. Explorando histórias
onde o passado ganha voz, mesmo quando ele grita.